forte para Jesus. Hoje eu quero começar essa mensagem e de uma forma diferente. Eu quero contar uma história para você de um garoto. Um garoto que, quando pequeno, aos 7 anos, ele foi a um culto como esse aqui. Um culto simples, não tinha grandes estruturas, não tinha grandes produções. Aliás, não tinha uma estrutura tão bela quanto essa aqui. Um culto muito simples mesmo, apenas um pastor pregando, um garoto tocando teclado. E esse garoto estava lá, de 7 anos, acompanhando aquela reunião. E a mensagem que ele estava ouvindo naquele dia era sobre Deus como o nosso Pai. Deus é o seu Pai, Deus é o seu Pai de amor, Deus é o seu Pai eterno. E aquele garoto levanta uma questão naquele culto. Aos 7 anos ele pergunta para Deus em oração, ele diz assim: se Deus é Pai, por que o Senhor levou o meu tão cedo? Aos 7 anos esse garoto perde o pai e ele fica questionando a Deus sobre isso, sobre a paternidade divina sobre a vida dele. Não era uma dúvida doutrinária, porque o garoto tinha apenas 7, era a fome de alma de quem não conheceu o pai, de quem não teve o privilégio de estar com o seu pai terreno. Não teve o privilégio de ser carregado nos ombros, de ver o mundo de cima. Não teve o privilégio de dormir no colo do pai, de apagar os pelos do seu peito. Era esse garoto aí que estava lá questionando a Deus: Deus, se o Senhor é Pai, por que o Senhor levou o meu tão cedo? Talvez o maior milagre da nossa vida seja reconhecer a Deus como nosso Pai. Esse garoto é o mesmo homem que hoje está pregando para você. Perdi o meu pai aos 7 anos. E essa foi a primeira pergunta que eu fiz oficialmente para Deus em oração. Deus, se o Senhor é Pai, por que o Senhor levou o meu tão cedo? E aos 17 anos, depois de muito tempo, eu me encontro com Jesus. E ele faz questão de mostrar para mim o tipo de pai que ele é. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Essa é a temática da nossa reunião, é o nosso bate-papo dessa manhã. Eu quero que você enxergue Deus como seu Pai. Mas atenção, Deus é Pai, mas não é como o seu Pai. Existe uma perspectiva diferente que eu quero que você enxergue sobre Deus Pai. Afinal, toda espiritualidade saudável, ela começa com a certeza de que nós somos amados pelo nosso Pai eterno. A ciência diz: pais presentes moldam identidades fortes, saudáveis. A Universidade de Harvard desenvolveu um estudo sobre isso. Mas nós aqui, no nosso dia a dia, nós já sabemos o quanto uma paternidade deficiente é prejudicial para os nossos jovens, para as nossas crianças. Pais ausentes, pais violentos, pais que negligenciam a sua presença em prol de outros prazeres e outras coisas. Pais que abandonam os seus próprios filhos, pais que agem com indiferença ou com ignorância com eles. Esse tipo de paternidade que vemos por aí está gerando nas nossas gerações pessoas adoecidas emocionalmente e com um grande vazio existencial. E quando nós, como igreja, trazemos uma mensagem sobre paternidade, falando do nosso Pai do céu, existe uma lacuna na sua mente. Você tenta procurar uma referência boa, mas às vezes você não encontra. Eu não sei como é que foi o seu pai, ou como ele é. Talvez o seu pai seja um pai incrível, maravilhoso, que te dá tudo o que você precisa, financeiramente, emocionalmente, que te supre em todos os aspectos. Mas eu tenho algo para te dizer: por melhor que ele seja, ele não se compara ao nosso Pai do céu. É sobre ele que eu quero falar com você hoje, porque no silêncio da oração, na mesa da comunhão, nos desertos da alma, na angústia da vida, nós aprendemos que há um Pai que nos conhece e que nos chama pelo nosso nome. Ele sabe onde você mora, sabe quem você é, sabe cada detalhe ao seu respeito, ainda que você em oração não sinta, não ouça, não veja, mas Ele está com você o tempo todo. Ele é Deus conosco, Deus presente em nossas vidas. E o primeiro texto que eu quero ler hoje com vocês está em Romanos, capítulo 8, no versículo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, agora dá para ler, né? Fica mais claro. Você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 8, 15. Ou você que trouxe aí o seu celular, no aplicativo do seu celular, pode acompanhar aqui no LED. Eu sei que às vezes eu estou na frente, né, do texto, nós estamos em adaptação, então a gente vai ter que dar uma ajustada aqui. Mas acompanhe comigo, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas
clamamos, Abba, Pai. Quem tem Pai de verdade não tem medo. Não vive com medo das situações da vida. Não vive ansioso por coisa alguma. Vive numa grande expectativa do que o Pai irá fazer. Boas expectativas são criadas em nosso coração quando o Pai é bom. Quando o Pai chama para um passeio, você não sabe para onde vai, você apenas entra no carro e fala, bora Pai. Quantas vezes você tem colocado as suas questões em oração e você tem questionado o seu Pai? E talvez você não creia que Ele é bom o suficiente, por isso você fica perguntando, mas como é que vai ser, Pai? Para onde a gente vai? Me explica direito o plano, porque eu tenho medo de onde o Senhor quer me levar. Não tema, nós somos adotados por Ele. E chamamos Ele de Pai, o nosso Pai eterno. Ele está conosco o tempo todo, Ele é um Pai bom. O tempo todo Ele é bom. Ele nos guia, nos direciona. Sabe, quando uma criança está na escola, ela fala assim, você vai ver, eu vou chamar o meu Pai. Você vai ver. Você nunca mais vai fazer isso comigo, porque eu vou chamar o meu Pai. Eu vejo tanta gente passando dificuldades na vida, sendo oprimido às vezes pelas situações, por Satanás, sendo ameaçado, acusado e com medo. Mas você precisa entender o Pai que você tem. Quando você entende o Pai, o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, e o que Ele é capaz de fazer por você, você nunca mais caminha com medo. Nunca mais você tem ansiedade no seu coração, porque as expectativas que você tem acerca do futuro são as melhores possíveis. Eu quero que você vislumbre o futuro com as melhores expectativas possíveis. Abba não é uma palavra religiosa, é a linguagem da intimidade, do colo, do acolhimento, do pertencimento. O Pai quer te abraçar nessa manhã. E a oração que nasce no coração dos filhos amados, Abba, significa Pai. Por isso o título da mensagem de hoje é O Pai que Nunca Falha. Se você está anotando, trouxe o seu caderno de anotações, sei que você já tinha esse hábito. Comece a anotar agora os tópicos da mensagem de hoje, começando pelo título, o Pai que Nunca Falha. E temos 4 características interessantes que eu quero discorrer sobre o Pai, para que você possa identificar em sua vida aonde o Pai se faz presente, aonde Ele se encontra. É inevitável que haja essas 4 coisas. E eu quero começar pelo primeiro ponto da mensagem de hoje, que é o amor. Aonde Ele está, o amor se faz presente, porque Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Aonde você vê o amor em ação, uma igreja em movimento, pessoas se reunindo por amor, como vocês aqui essa manhã, é porque Ele se faz presente. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tenha certeza de que Ele se faz presente aqui essa manhã. João 3,16 revela o que Ele é capaz de fazer por aqueles que Ele ama. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Foi para a eternidade que Ele te chamou. Eu sei que às vezes você tem grandes planos nessa terra, você pode planejar, você pode visionar, você pode se programar para muitas coisas, mas o objetivo final da prova de amor que Ele tem por você é que Ele vai te levar para o céu. O céu é o nosso alvo, a nossa maior ambição. Se você é cristão e você não pensa sobre o céu, você não fala sobre ele, talvez você esteja na religião errada, porque Jesus se entregou a vida para te garantir acesso ao céu, para uma morada eterna com Ele. É um amor que dá, que se entrega, que é capaz de dar o próprio Filho. Não é um amor fingido, não é um amor com condições, nem muito menos com segundas intenções. É apenas uma intenção: amar você incondicionalmente e te levar para morar com Ele para sempre. Não há segundas intenções do amor de Deus. Oséias capítulo 11, versículo 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Uma outra característica do amor do Pai que nós encontramos nesse texto é que é um amor que provê. Lhes dei mantimento, um amor que sustenta, um amor que acolhe. Sabe, na nossa vida a gente vê vários tipos de pai. Aquele pai que fala assim: eu dou tudo para os meus filhos, eu amo os meus filhos, declaro amor todos os dias, mas a comida sobre a mesa não está.
sobre a mesa, pague os seus boletos, seja um homem de verdade. Talvez você fique tentando encontrar propósito em tanta coisa, vai no treinamento, vai no curso, faz um evento, tal, encontro para homens, o homem bíblico é esse homem aqui, ó, que sai todos os dias na certeza de que Deus irá prover o alimento sobre a casa, sobre a família dele e traz segurança para a sua família. É um amor que sustenta, que mantém, que nutre. Não é um amor só de palavras, mas um amor que provê. E olha o detalhe, olha o texto, com laços de amor. Deus nos atraindo com cordas de amor. É como um pai que espera o filho na estrada. Você conhece essa parábola do filho pródigo? Um homem que fica esperando o filho, olhando pela janela, alguém que está à sua espera, sem palavras, mas com braços abertos, com vestes novas, com anel no dedo, com festa pronta. Esse é o seu pai, que está te esperando para te receber em casa. Por que você anda por aí no mundo com medo, sendo que em casa tem um pai esperando por você, com uma festa, com uma identidade para te dar, para te conceder novamente? Você é filho, filha. Quem tirou isso da tua cabeça? Você é protegido por Ele, protegida por Ele, guardada por Ele. Nada poderá te deter se você estiver com Ele. Tem um amigo meu que fala, eu e Jesus somos uma dupla imbatível. O Ângelo me ensinou isso essa semana. Você não, pastor, fica tranquilo. Você e Jesus são uma dupla imbatível. E eu peguei para mim e falei, é isso aí, é isso mesmo. Você e Jesus é uma dupla imbatível. Não precisa temer. Você é filho, você é de casa. Isso nos leva para a segunda característica do Pai que nós não encontramos aqui nessa terra, nosso Pai Celestial. A primeira é o amor, a segunda é a redenção. Eu quero ler o texto com você que está em Colossenses 1, 13, 14. Diz assim, ó: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Tem muito cristão que se apresenta a Deus e diz, eu não tenho do que me arrepender. Se você não se sente culpado, essa religião não é para você, porque todos nós aqui não merecemos estar na presença desse Deus. Todos nós temos algo a nos arrepender todos os dias. Isso é um processo chamado conversão. Eu não acredito que a conversão acontece de um dia para o outro, mas é de uma vida toda, olhando, examinando a si mesmo, olhando para Cristo, olhando para mim, sabendo que eu preciso ser transformado por Ele. Esse é o processo da redenção do ser humano, perdão pelos nossos pecados. Você foi redimido e perdoado, amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém! Redimido, perdoado, a graça de Deus está sobre a sua vida. Isaías 43, 1 diz assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus nos tirou do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Ele nos resgatou da prisão do pecado. Você precisa ter essa consciência todos os dias do quão boa e do quão grande é a graça de Deus sobre a sua vida. Redenção não é pagar um preço, é restaurar uma relação. Eu quero falar sobre isso. Muita gente fala sobre pagar preço. Ei, está tudo pago. Não há mais preço a pagar. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele fez isso aqui, ó. Pegou a tua dívida, a minha dívida, o teu pecado, o meu pecado, e em forma do corpo do Filho dele, ele rasgou toda a escrita de dívida que havia no meu nome e no seu nome. Não há mais preço a pagar, só há relacionamento a ser restaurado. Jesus diz para você, a minha parte está pronta, só falta você correr para os meus braços. O que você precisa pagar agora? Nada. A sua dívida está totalmente paga. A única coisa que você precisa fazer é correr para os braços do Pai, porque na companhia, na presença dele, você é transformado por quem ele é. Eu quero ver você no colo de Deus, porque nesse lugar a sua ansiedade vai embora, a sua medicação vai diminuindo e sumindo, e quando você vê já foi, porque onde ele está não há dores, não há enfermidade. Ele é o Deus da cura, da restauração. Você é restaurado no corpo, na alma, na mente. Você é totalmente transformado pela palavra dele. Mas isso só acontece quando você está perto.
E o problema é o distanciamento causado pelo pecado. Quando ele vai para a cruz, ele resolve isso para nós. É isso que nós precisamos entender, que o acesso está livre. Deus nos chama de volta, não para um lugar de culto, mas para um espaço de comunhão à mesa. Quem tomou café antes de entrar lá? Estava gostoso, não estava? Essa é a mesa do Pai, uma mesa que não há distinção. Aliás, eu quero dizer isso aqui, nós não teremos um lugar onde venderemos café, não teremos um lugar onde vai vender produtos aqui da nossa casa, mas nós teremos sempre uma mesa posta para você compartilhar com quem você é. Quem trouxe o prato? Quem contribuiu? Não me interessa. Eu quero que você esteja à mesa e partilhe do pão com a gente. Esse é o princípio de uma igreja saudável, de uma igreja instituída por Cristo. Todos à mesa como uma família. Eu quero que você pense nessa igreja como uma família. Não somos uma grande instituição, somos a maior instituição de todas, a família. A sua família se unindo com a minha família, aos domingos para celebrar a Jesus. É isso que eu acredito como igreja. É isso que eu quero partilhar com você. Sabe, é uma mesa onde todos aqueles que não tinham direito de estar foram convidados para se reunir e se achegar. Mas isso só está disponível àquele que está ciente de que precisa de um arrependimento. Não há evangelho onde não há transformação. Redimidos são novas criaturas, pessoas que pensam e agem de forma diferente por amor. Não é porque ninguém pediu para mim fazer desse jeito, não é porque a religião me orientou a fazer dessa forma, mas eles vivem isso porque o amor os conduz. Nós estamos vivendo isso aqui como igreja. Já nos encontramos em tantos lugares pela cidade, não é? Eu falei, vamos para a zona rural, quero ver se esse povo vem. Olha só, que Deus, vocês estão aqui, o próximo vai ser em Garça, brincadeira. Mas a gente fez todos os testes por isso, a gente estava provando, vamos lá, vamos fazer as instituições. Nós somos uma igreja em movimento, porque eu acredito que alcançando a comunidade nós vamos alcançar mais pessoas, nós vamos fazer mais cultos fora também. Isso faz parte da nossa missão. A gente tem que desmistificar o conceito do missionário que sai do seu país e vai lá para o outro país só. Você é um missionário, sabia? Se você mudar um pouco o seu discurso, estar em outros lugares e conversar com outras pessoas, elas são alcançadas pelo reino. Esses dias, o pessoal do Espaço Potencial me ligou agradecendo. Cara, que incrível, obrigado por ter vindo aqui. A nossa comunidade agradece. O pessoal do Amor de Mãe agradeceu também de estarmos lá. Precisamos voltar a esses lugares, agir como igrejas, nos movimentarmos nesses espaços, para que eles encontrem o amor de Deus através das nossas vidas. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é sobre as características de um Pai eterno. Primeiro, amor. Segunda, redenção. Terceiro, comunhão. Isso é um traço nosso, característico. A gente se reúne e a gente está junto e a gente ama estar junto. Essa é a nossa comunhão. Mateus 18, 20 diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Deus está presente aqui porque estamos reunidos em nome dele. Deus não é um conceito, é presença. Deus caminha conosco, entra na casa, senta à mesa, a fé vivida com os outros. Ninguém experimenta a presença do Pai sozinho, Ele condicionou, tem que ter 2 ou mais. Estarmos juntos. Eu encontrei uma pessoa essa semana e disse, pastor, é tão ruim, eu não consegui ir nas terças-feiras, eu estou me esfriando. Eu sinto que não é mais a mesma coisa, eu não consigo fazer os devocionais, eu estou precisando, cara, de uma palavra, eu preciso estar junto com essa galera, eu preciso servir. Tem gente aí que está tremendo querendo servir. Eu falei, calma, é uma crise de abstinência, aí nós vamos servir aí, tranquilo. Hoje mesmo, se a gente chamasse todo mundo que já estava servindo, sabe o que ia acontecer? Nós ia ter 2 fileiras aqui e o resto voluntário. Vocês vão servir uns aos outros, eu sei, vai chegar a tua vez, fica tranquilo. Mas esse é um princípio. De onde o Pai está? Ele traz a comunhão, ele traz a mesa junto com ele. Porque é na mesa que há cura, que há transformação, que há renovo. Todos ali na mesma mesa comungando. Se quiser andar com Deus, continua valendo. Não caminhe sozinho. Você precisa uns dos outros, e você tem experimentado isso. Tem sentido falta de como é estar juntos, não é verdade? Jesus nos deixa um legado de comunhão, um ato específico para que nós possamos nos lembrar dele e estarmos juntos ao mesmo tempo. Esse é o momento da ceia. Nós vamos cear todos juntos aqui. Esse é o momento em que nós vamos celebrar a ceia. E ele disse, façam isso em memória de mim, para que vocês se lembrem de mim.
E nós vamos fazer isso agora, nesse exato momento. E nós vamos distribuir agora os elementos da ceia. E nesse momento nós vamos cantar uma canção específica aqui para esse momento de ceia. E essa canção é tão linda, ela fala sobre comunhão, sobre compartilhamento, que Ele está na casa, que nós arrumamos a casa, preparamos ela toda, para Ele tomar um lugar de honra no nosso coração. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós trazemos esse momento agora para esse ambiente, para que você possa cear com Jesus. Não perca o raciocínio da palavra, mas esse momento também faz parte dela. Uma das características do seu Pai é que Ele quer todos os filhos unidos ali, em comunhão com Ele. Esse é o momento da nossa ceia. Os nossos voluntários estão preparando ali, para servir vocês. Eu quero também que todos eles possam participar da ceia. O pessoal do louvor vai tocar uma canção aqui, depois nós vamos cear juntos ali também no camarim, para que todos nós, como igreja, possamos participar juntos desse momento de comunhão. Porque eu quero que você se conecte com o seu irmão, eu quero que você conheça. Por favor, não caia aí na cilada de passar o elemento para o irmão do lado sem perguntar o nome dele. Aproveite esse momento. Lembra do momento de conexão? Esse é o momento da ceia, o momento que você pergunta: qual é o teu nome? Que prazer te ver aqui, como você veio? Cara, eu nunca te vi antes. Fala comigo. Esse é o momento do contato, da comunhão, da partilha, porque nós somos família. Esse é o conceito original da Igreja de Jesus. E nesse momento, o louvor vai cantar uma canção e eu vou cantar com eles com o microfone desligado. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, e reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, e reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sobre um lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sobre um lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sobre um lugar de honra. Digno de toda honra, o lugar de honra dele. Que casa é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando do meu e do seu coração. Lá no princípio, a tipificação da presença de Deus era a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Uma arca se movendo no meio do povo. Agora essa arca é você. Você é aquele que carrega, aquela que carrega a presença de Deus. O lugar de honra, a mesa que está sendo preparada no meu e no seu coração. Amém! E agora, nós como igreja, nós vamos fazer esse momento de ceia. Eu quero ler o texto que você
noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Se você pode agora, nesse momento, participe do corpo de Cristo aí, coma do pão. Esse é o nosso momento da ceia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, em memória dele, do que ele fez na cruz por nós. Participe agora do cálice, beba do cálice agora nesse momento. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Que você possa se lembrar do seu Pai, que entregou a vida dele na cruz para que você tivesse comunhão com ele e com os irmãos. Essa é uma característica do Pai que nós estamos falando aqui hoje. Comunhão é o amor dele derramado sobre as nossas vidas, nos unindo pelo amor que ele tem por nós. Não há estrelas aqui, a única estrela desse lugar é Jesus. E o último ponto que eu quero falar com você é sobre uma característica dele que é única: aliança. Onde o Pai está, há uma aliança com os seus filhos sendo estabelecida. Eu não sei se você sabe a diferença entre um contrato e uma aliança. Um contrato, ele sempre tem uma cláusula, sempre tem uma condição, sempre tem uma letrinha miúda, sempre tem uma condição para que ele seja rescindido. Mas o que Jesus fez por nós é uma aliança. Estabelece uma aliança eterna comigo e com você. Isso significa que por mais que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel. Ainda que você não seja íntegro, ele permanece íntegro. Ainda que você não seja perfeito, ele sempre será perfeito. Ainda que você hesite em amá-lo, ele sempre vai te amar profundamente. Não há o que você faça para escapar desse amor, porque ele estabelece uma aliança comigo e com você. Essa é uma característica do nosso Pai. Hebreus 13:5 diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E você, preocupado com as finanças, preocupado com os boletos, preocupado com um diagnóstico, preocupado com uma situação a ser resolvida, você entendeu o que o texto está dizendo? Nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Essa é a aliança perpétua que ele tem com você, uma promessa que ele tem para você hoje, uma revelação através da palavra. E você buscando revelações em tantos lugares, essa é a maior de todas. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Amém. Eu não sei do que você precisa mais para se lançar nos braços desse Pai. Tanta gente preocupada com o amanhã, com a saúde, com as situações. Essa promessa é para você. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Quando é que Deus vai te deixar? Nunca. Quando é que Ele te abandona? Nunca. Essa é a promessa dele para você. Aliança com você. Deus não fez um contrato com você, Ele fez uma aliança. Ele vem buscar uma noiva com quem Ele promete um matrimônio eterno. É você que Ele vem buscar, a noiva dele nessa terra. Aliança de confiança, de fidelidade, de transparência. E o mínimo que nós podemos fazer é honrar a aliança que Ele tem conosco, oferecendo a Ele o nosso melhor sempre em tudo que nós fazemos. Aliança é permanência. Quando todos se vão, Ele é quem fica, Ele é quem permanece nas nossas vidas. Quando tudo falha, Ele permanece fiel. Lembra do título dessa mensagem? O Pai que nunca falha. Ele é infalível. Ele é socorro bem presente em tempo de aflição e tribulação, onde ninguém mais está, onde os amigos já foram embora, onde o sócio já deu no pé, o outro já saiu pela janela. Deus permanece com você até o
final, até o último dia, as últimas circunstâncias, todos se foram, ele não vai embora. A presença dele permanece. Não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem ele é. Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Eu quero chamar sua atenção agora para as 4 características do teu pai, porque você vai identificar com facilidade aonde ele está. A primeira que nós falamos é sobre amor. Aonde ele está, o amor dele está. A segunda, nós falamos sobre redenção. Aonde ele estabelece a redenção dele, as pessoas são transformadas por amor. Onde ele está, a transformação de vidas. As pessoas não permanecem como elas estão, elas são transformadas a cada dia. Todo o tempo existe uma novidade acontecendo na vida de alguém que se rendeu a Cristo. Comunhão. Caminha conosco na jornada da vida, ele nos ensina a caminhar juntos, como família que somos. É isso que nós estamos fazendo aqui como igreja. E a aliança eterna com a gente. Ele e eu somos uma dupla imbatível. Ele e você é uma dupla imbatível. Quando todos forem embora, ele vai permanecer com você até o final, porque ele estabeleceu com você uma aliança eterna. Amor, redenção, comunhão e aliança. Como eu disse, lá no Velho Testamento, tinha-se o hábito de carregar a Arca da Aliança. Aquele objeto era uma presença de Deus ali, um movimento no meio do povo. Quando Jesus vem, ele estabelece um novo lugar para a habitação do seu Espírito. Meu coração e o seu coração. Eu sou a Arca da Aliança, você é a nova Arca da Aliança. Lavados e redimidos pelo sangue dele, pelo que ele fez na cruz. E hoje, eu quero apresentar algo novo para você. Você está preparado? O que eu tenho para te mostrar é o que nós vamos viver de agora em diante. Nós não vamos ficar carregando a presença de Deus. A presença de Deus vai nos carregar nos 4 cantos dessa terra. Seremos guiados e levados por Ele. E hoje, eu quero te apresentar a Arca.
Mas uma coisa eu posso já te convidar para a semana que vem. Semana que vem, promove ali tudo que é necessário para que essa reunião aconteça. Eu estou atento à palavra e vocês, com todo amor, cuidado, sempre nos acolhem com todo carinho. Talvez hoje você não veio buscar uma igreja nova, né? Talvez você veio buscar uma resposta para a tua vida, uma explicação diferente. Mas essa palavra não é sobre a nova igreja, é sobre as características de um pai, né? É sobre a presença de Deus na tua vida, o que Ele carrega com Ele: amor, redenção, comunhão, aliança. É isso que Ele está te oferecendo hoje, um novo caminho, uma nova vida para você. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você veio várias vezes aqui, você nunca teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Entregar seu coração para Ele, levantar a tua mão e falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser carregado pela Tua presença, eu quero viver no Teu colo, eu quero encontrar o meu Pai. Esse é o momento. Como é que nós fazemos isso? Eu quero que todos fechem os olhos agora, por favor. Todos estamos de olhos fechados. E você que quer entregar sua vida a Jesus, você apenas sinalize com uma das suas mãos aí, que eu quero orar com você. Parabéns aí pela sua decisão, a sua entrega a Jesus hoje. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Que Deus te abençoe. Você pode abaixar a sua mão e vamos orar juntos agora como igreja. Estamos todos de olhos fechados. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu encontrei o Pai que eu tanto procurava. Por isso eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor assuma o controle de tudo, para que eu possa ser conduzido pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você que entregou a sua vida a Jesus hoje, eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você pessoalmente. Nós vamos caminhar juntos e mais de perto durante o período que eu quero te ajudar nessa nova etapa da sua jornada com Jesus. Agora eu quero pedir para que toda a igreja se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos. É um Pai eterno, é um Pai de amor, não é um Pai de graça, não é como o seu Pai terreno. Existe muito mais de Deus para você hoje aqui. Ele quer encontrar você de uma forma muito especial. Que você possa se render a Ele nesse momento. Comece a orar agora. Ore a Deus, coloque diante dele as suas questões, as suas perguntas, os seus pedidos, as suas orações. Nós precisamos desenvolver a nossa oração, igreja. O Pai está aqui, Ele está de ouvidos abertos para você. Comece a orar nesse momento. Amém. Nós acreditamos, como igreja, num propósito muito bacana, na qual a gente está firmando isso, que é a transparência e a lealdade. Então, ter o pastor Wesley e a pastora Fran, não foi decisão deles estar à frente de nós, foi decisão nossa que eles estivessem à nossa frente como nosso pastoreio, tá? E como nós temos o compromisso com vocês de não ser perfeito, eu vou repetir, nós não temos o compromisso com vocês de ser perfeito. Vocês estão vendo pessoas aqui que erram, que têm falhas, que muitas vezes vão falhar com vocês, mas que vocês podem cobrar de nós, que é a transparência. E para que fique claro a transparência da Igreja Arca, eu queria convidar a nossa diretoria para estar aqui à frente junto com vocês também. Amém? Então, gente, eu queria que vocês estendessem a mão para cá. Então, esse é o corpo da diretoria, tá? Pessoas, como eu disse, que vão errar, mas que vão muitas vezes transparentes, e não vamos ter problemas se um dia errarmos e virmos aqui e pedir perdão para vocês, amém? Eu queria que vocês estendessem a mão. Eu quero convidar o pastor Marcos a orar. Amém, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente, mas também consagrar, Senhor, a vida nesse momento do pastor Wesley. Nós liberamos sobre ele segundo a tua palavra, porque a tua palavra declara que aquilo que nós declaramos e autorizamos no seu nome, assim é. Por isso nós, em nome de Jesus, como a tua palavra ordena, o separamos como pastor hoje, assim como a sua esposa como pastora dessa igreja que hoje se forma oficialmente, e nós abençoamos com o aval da igreja que nesse momento, Senhor, se reúne. São, Senhor, aqueles que são membros da diretoria, aqueles
aqueles que vão, de alguma maneira, trazer a direção, sobretudo, debaixo do Senhor. Nós pedimos a tua bênção nesse momento e declaramos, Senhor, sobre esses pastores,